do cidadão. Rafael Leal, notícias do Galo em clima de melancolia para a última semana da temporada. Boa noite, Leal. Boa noite, Cirilo. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na reunião da turma do bate-bola, 6h34. É aquela ressaca pós-festa, né? Festa no caso do Botafogo, Atlético vice-campeão da Libertadores. E aí, claro que eu vou deixar para vocês os comentaristas debaterem o que não foi o jogo, né? Porque a torcida atleticana tá realmente chateada com o desempenho do time dentro de campo, pensando em tudo que aconteceu desde o primeiro minuto do jogo. Só que o Atlético já teve que virar a chave logo depois de absorver esse duro golpe da derrota na final da Libertadores. Delegação que se reapresentou na tarde desta segunda-feira na Cidade do Galo e iniciou a preparação para enfrentar o Vasco na próxima quarta-feira. No treinamento de hoje, quem iniciou a partida de sábado, com exceção do Lianco e do meio-atacante Gustavo Scarpa, fez atividade na academia e fisioterapia. O restante do elenco fez aquele treino técnico-tático no campo 1, sob o comando do Gabriel Milito e da comissão técnica. O Galo tem mais um treinamento programado para esta terça-feira, seguido de viagem para o Rio de Janeiro. Joga contra o Vasco às 7h em São Januário, penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Muito tem se falado, Cirilo, sobre a situação do Paulinho, porque ele afirmou, né, na zona mista depois do jogo, que realmente vai ter que passar por uma cirurgia. A gente não tem certeza quanto ao tempo de recuperação do Paulinho para corrigir esse problema, né, essa lesão que ele tem na canela, mas alguns especialistas disseram que pode demorar até 6 meses. E aí fica a pergunta, minha do Cláudio Rezende, né, porque o Cláudio é o setorista do Galo aqui na rádio, e a gente está na dúvida realmente se o Paulinho vai jogar nessas 2 últimas rodadas ou se ele será poupado, considerando que ele teve um desgaste físico muito grande na final da Libertadores. E olha que o Paulinho, mesmo com essa lesão, e ele tem lidado com esse problema há muito tempo, foi um dos melhores jogadores do Galo em campo em muitas partidas desse segundo turno. Ele pode até não ter feito tantos gols, e a turma fica chateada e cobra isso do Paulinho. Mas falar que ele foi negligente e tudo mais, isso aí a gente não tem como falar. Sobre a situação do Vargas, muitos jogadores se manifestaram nas redes sociais, chateados com a derrota, pedindo desculpas à torcida. O caso do Guilherme Arana, ele foi um pouco mais enfático, né? Porque ele disse, se você ganha, você é rei. Se você perde, você não presta. E teve até gente ameaçando o Guilherme Arana. A própria esposa do Guilherme Arana postou mensagem nas redes sociais falando sobre esse tipo de conteúdo que as pessoas mandam na internet, famoso valentão de Instagram, né, Cirilo? Mas, dentre algumas mensagens que a gente pôde ver os jogadores do Galo postando nas redes sociais no final de semana, tem a do Eduardo Vargas, que falou que está chegando ao fim o ciclo dele no Atlético. Agradeceu ao clube pelo período aqui no Galo, disse, né, que a todos que torceram por mim, muito obrigado, e aqueles que me tacaram pedras, né, eu usei disso para poder encontrar a Deus e me fortalecer, foram as palavras do Vargas, ele que deve puxar a lista desses jogadores que não ficam para 2025. E aí nessa eu incluo 2 nomes, Allan Kardec e também o Mariano, que foi o melhor em campo pelo lado do Galo na final da Libertadores, por incrível que pareça, um jogador sim, que não está nos planos do Galo para 2025, foi o melhor em campo na final do último sábado. Para finalizar, Cirilo, tem alguns outros nomes, né, que a diretoria busca negociar. O próprio Maurício Lemos, que estava palavrado, tinha proposta, decidiu ficar, não aceitou a proposta do clube que queria contratá-lo. Esse definitivamente está fora dos planos do Galo. O Atlético busca uma negociação para ele. É um dos nomes que certamente estará nessa lista aí das limpas para a próxima temporada 2025. E quanto à questão do Milito, muita gente pergunta, ele ainda está com prestígio junto à diretoria? Na zona mista o Vitor falou um pouco sobre isso, e só do fato dele ter puxado o treinamento hoje, dá para entender que nesse momento a direção do Atlético não pensa em troca no comando técnico do Galo. São algumas informações dessa segunda-feira do Atlético, que se prepara para encarar o Vasco e tendo que vencer os seus confrontos para ficar dentro da zona de classificação sul-americana, porque do 9º colocado ao 14º eles vão jogar sul-americano em 2025, e o Galo, que ainda tem chances de queda, mas são muito pequenas, se bobear nesses 2 últimos jogos, pode ficar de fora, inclusive, da Sul-Americana. Com certeza, Leal.